Parece que o Google Meet também estava. Ok. Questão 29, pessoal. Questão do Enem, da página 93, tá? Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Só abrindo parênteses. Eita, lá vem meu professor de matemática. Cuidado com esse vício do café, viu, pessoal? Cafeína é uma droga, como cocaína e outras inas, tá certo? Afeta o sistema nervoso central, o camarada fica viciado, tá certo? Eu me lembro que meu avô, ele, o pai da minha mãe, ele sofreu bastante com a cafeína, não se libertava dela. E quando tentou se libertar, sofreu ainda mais, né? Mas depois ele abandonou o vício. Agora, cuidado, porque a indústria do café, vocês estudam isso em história, ela é antiquíssima, não é? Desde o período colonial do Brasil, e você nunca vai ver as indústrias dizendo assim, não, o café é perigoso, consuma com moderação, não. A galera bota aquele, né, café bonitinho, aquela embalagem, aquela fumacinha, mas, cara, isso é droga, tá certo? Fica aqui a minha advertência. Fecha parênteses. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. E aqui estão. Aqui a leiteira e aqui os copinhos. Você tem as medidas, a altura, o diâmetro da leiteira, da mesma forma a altura, o diâmetro do copinho. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá. E aí eu não coloquei aqui as alternativas, porque são textos, né? Iria faltar espaço para a gente calcular. Mas depois eu vou lá no livro para a gente ler as alternativas. Tá joia? Massa. Professor, qual que é a ideia dessa questão? Bom, questão do Enem, você sabe, a gente tem que dar uma interpretada antes e durante os cálculos, é ou não é? Então, veja, me parece que aqui no finalzinho nós temos o seguinte: encher os 20 copinhos pela metade. Então vamos lá. Eu preciso descobrir qual que é a metade do volume de um copinho desse, sim ou não? Porque se eu descobrir qual é a metade do volume de um copinho desse, eu consigo calcular o volume de 20 copinhos, ou seja, 20 copinhos preenchidos até a metade. E aí depois eu vou lá na leiteira, e aí eu vejo, não é, eu comparo o volume dessa leiteira com o volume dos 20 copinhos enchidos pela metade. E depois a gente olha nas alternativas para procurar aquela que descreve essa situação que os cálculos vão nos mostrar. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar assim, copinhos, tá? Copinhos. Então, beleza. Aqui eu tenho que calcular o volume de 20 copinhos, tá certo? Então, tá. Pessoal, volume de cilindro. Qual que é a ideia? O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura do cilindro. É ou não é? A área da base, perceba, você tem um círculo aqui. Um círculo, qual que é a área do círculo? A área do círculo vai ser sempre o número irracional π
vezes o raio desse círculo elevado a 2. Professor, qual que é o raio desse camarada? Bem, o raio é sempre a metade da largura ou o diâmetro do círculo. O diâmetro aqui mede 4 centímetros. Então o raio, que é a metade, ele vai valer apenas 2 centímetros. É uma. Então, tudo isso, olha, você sozinho, sem a minha pessoa, tem que já destacar, tem que já interpretar e começar as contas, tá certo? Então tá, se eu tenho os dados, se eu tenho todas essas informações, a gente consegue calcular o volume tranquilamente. O volume será dado por área da base, πr ao quadrado. Então, π, a questão não pede para eu usar o valor aproximado, 3,14, né? Deixa eu ver. Então vamos ver, se for necessário usar, a gente usa depois. Vezes o raio ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, vezes a altura. Pessoal, qual que é a altura desse copinho? Aqui, ó, 4 centímetros. É ou não é? Então vou colocar aqui, 4 centímetros. De modo que você vai ter 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16. 16 o quê? Pi centímetros cúbicos. Cúbico porque você está trabalhando com volume, né? E não é difícil de você perceber pelo seguinte, a área já é centímetro quadrado, a altura centímetro, centímetro quadrado vezes centímetro, aí você chega à ideia da tridimensionalidade, 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tá, professor, a gente já sabe que aqui nesse copinho cabem 16 pi centímetros cúbicos, mas a questão, ela quer que a gente calcule o volume de 20 copinhos preenchidos apenas pela metade. Então tá, vamos fazer isso aqui, deixa eu colocar de vermelho. 20 copinhos, deixa de azul aqui e depois a gente destaca. 20 copinhos pela metade. 20 copinhos pela metade. Tá joia? Massa. Então, vamos fazer essa conta. Qual que é a ideia? Quem me diz aí? Eu quero a metade de um copinho. Então, essa metade terá um volume de quantos centímetros cúbicos, pessoal? 8. 8 pi centímetros cúbicos. Isso. Não é verdade? Isso, Adriano. Então, tá, vou colocar aqui, ó. Eu vou trabalhar com a metade, então 8 pi. Mas a metade se referindo a quantos copinhos? A 20 copinhos. Então tá. Beleza. Deixa eu separar aqui para que não haja contato entre essa conta e essa daqui. Então, esse volume vai ser de quanto? 2 vezes 8, 16. Com 0, 160 pi centímetros cúbicos. Massa. Então, você já sabe que a nossa querida Dona Maria, ela vai precisar de 160 pi centímetros cúbicos de café. O volume do café que o café vai ocupar na leiteira. Entende? Por que na leiteira, professor? Porque ela não vai encher de água. Então, ela diz que não quer gastar água, não quer desperdiçar nada. De modo que ela vai colocar aqui na leiteira já a quantidade que ela vai precisar para encher 20 copinhos pela metade. Tranquilidade. Então agora vamos olhar para a leiteira. Tá, então vou colocar aqui embaixo, leiteira. Na verdade não é leiteira, é leiteira, né? Para mim seria só leiteira, que vem de leite, leiteira. Mas não, tem um i. Leiteira. Isso é o que? Isso encontro de vogais, a gente chama de quê? De tongo, né? Parece que é de tongo. Hiato também tem. Depende da separação silábica, né? Enfim, tem umas paradas aí que a galera deve se lembrar mais do que eu. Pessoal, qual que vai ser o volume dessa leiteira? O volume, de novo,
a área da base vezes a altura da leiteira. Agora é só substituir. A área da base, πr ao quadrado, sendo que o r, ou seja, o raio da leiteira aqui, ó, deixa eu destacá-lo aqui, ó, pegar só a metade, do centro até aqui. Esse raio é a metade da largura, que é 8, vale 4 centímetros. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 20 centímetros. Tranquilidade. Pessoal, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. Com zero, ou seja, vezes 10, né? 320. Então, você aqui na leiteira terá 320 π centímetros cúbicos. Opa, meu querido aluno. Olha para cá. O volume que você precisa encher de água nessa leiteira é de 160 π. O volume total da leiteira é 320 π. Qual é a relação entre 320 e 160? A metade. Não é a metade? Então, ó, vou até brincar aqui. Vamos fazer o desenhozinho aqui. A dona Maria, ela precisa encher aqui, ó, de água pela metade. Por quê? Porque a metade da leiteira coincide exatamente com os 160 π, que é a metade de 320. Tá certo? Agora vamos lá no livro para a gente avaliar essas alternativas. Primeira alternativa, encher a leiteira até a metade. Opa, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Olha, eu gostei do início da letra A. De fato, a gente já provou matematicamente que a metade da leiteira é o que a gente precisa. Mas vamos avaliar essa segunda afirmação. Ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Isso é verdade? Qual é o volume do copo? 16. Quanto que é 16 vezes 20? A gente fez aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, vezes 20, 320. Então, de fato, a letra A, toda ela está correta. Mas vamos só comparar com as outras alternativas. Encher a leiteira toda de água. Desperdício de água, você só vai usar metade dela. Então, a letra B está equivocada. A letra C, encher a leiteira toda de água, também já está errado, né? Não vou nem ler o restante, 10 vezes também está errado. Observe aqui na letra B, só voltando, a primeira parte está errada, mas a segunda está correta, percebe? Então, quer dizer, o aluno tem que fazer as continhas para comparar as alternativas mesmo. Letra D, encher 2 leiteiras. Cara, errado. O volume dela é 10 vezes maior do que o copo. Errado, a gente já calculou que é 20 vezes. E a letra E encher 5 leiteiras. Nossa, 5 vezes errado. Então a letra A, ela de fato é a alternativa correta, e aí você chegaria lá e marcaria, né? Letra A. Tá certo?